A ideia hoje, como eu havia dito para vocês, durante esse mês, a ideia nossa é trazer luz a esse tema da questão financeira. Amém? Então, nós vamos ter pessoas ministrando aqui, estou abrindo então a série, mas além dessas ministrações, a gente está tendo algumas pessoas gravando seus testemunhos, a gente vai postar nas redes sociais. Estava conversando com Samuel hoje, e nós queremos ainda esse mês fazer algumas lives, e vamos abordar esse assunto de forma mais particular, porque existe situação, uma coisa é falarmos, né? Até como a gente vai abordar hoje, biblicamente, ensinar algumas coisas que são base para a nossa vida, mas outra coisa é ensinar pessoas a sair do buraco, se ela já está, porque às vezes a pessoa já está dentro do buraco, não é? E ela está precisando de ajuda, de orientação, para sair, para saber como ela vai proceder. Então, nós queremos também ajudar a igreja nesse sentido, tá bom? Então, além das ministrações na terça-feira, nós vamos ter esses testemunhos, acompanhe os testemunhos aí, e a gente não definiu a data que a gente vai fazer essa live, mas a gente vai fazer, talvez a primeira já vai ser com Samuel, né? A gente vai ter essa live, nós vamos falar sobre vários assuntos, e você vai ter condição de participar e também ter a possibilidade de agendar uma conversa pessoal, tá? Um aconselhamento, uma ajuda, uma mentoria, vamos dizer assim, não é? Se for o caso, olha, eu estou precisando, além, né, eu estou precisando de um conselho específico, então, de pessoas que têm como ajudar você. Então, a nossa ideia nesse tempo é trazer luz, poder ser bênção na sua vida, e principalmente que Deus nos traga, através da palavra, essa revelação, e de todos esses irmãos, e essas experiências que a gente já teve. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, abrindo então essa série, é sobre a questão bíblica do dízimo. Esse assunto, meus irmãos, é punk, não é? Nos dias de hoje, mais ainda. Quando a gente fala, né, eu como pastor, aqui ou ali, sou abordado, dentro da igreja várias vezes, já fui colocado contra a parede sobre esse assunto. Por quê? Porque são muitos os argumentos, a gente vai falar sobre eles aqui hoje. São muitos os argumentos que as pessoas têm contra, não é? Inclusive com alegações bíblicas, tá? Então a gente vai, nesse período aqui, claro, que a gente não tem como ser exaustivo, né? Nós não vamos conseguir ir fundo. Inclusive esse material que eu vou estar passando aqui, você vai ver o PowerPoint, eu tenho ele aqui, são mais ou menos umas 10 páginas, tá? Está comigo no Word aqui, e eu vou repassar para aquelas pessoas. Eu ia imprimir, mas como a gente já sabe, né? Às vezes ficam por aqui mesmo nas cadeiras, né? Quando a gente imprime. Então é melhor eu mandar para você de forma digital. Se você quiser imprimir, você mesmo imprime. Se quiser acompanhar de forma digital, mas eu vou disponibilizar para todo mundo, tá? Que tiver interesse, hoje mesmo, né? Eu mando para vocês esse material, tá bom? Não vou mandar agora para você não ficar olhando no smartphone aí e não prestar atenção na palavra. Mas a ideia aqui é que a gente traga luz. Então, como o assunto é extenso, então hoje eu peço a você paciência, um pouco de paciência. É como uma escola mesmo, né? Hoje não vai ser um negócio muito inspirativo, né? Vai ser mais instrução mesmo. Então, preste atenção, talvez há uma inquietação, há algo no seu coração, mas vamos nos posicionar diante da palavra de Deus. Vamos deixar um pouco o nosso conceito ou preconceito de lado e vamos olhar o que a palavra de Deus nos fala, nos ensina, e vamos tentar tirar daqui proveito, segundo a palavra de Deus nos traz e nos ensina.
ok? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é que esse assunto, sendo tão difícil, e encontrando um mundo dominado por Mamon, não é? E tantas anomalias que envolve esse tema nas igrejas, ou, não é? Porque a gente vê cada aberração, não é verdade? Então, aquelas pessoas que já são contra e já são dominadas por Mamon, é um prato cheio, né? Essas coisas todas. Falei, está vendo, né? Um dia encontrei uma pessoa e falou assim, não, tinha aquele pastor lá com dinheiro na cueca. Lá, eu falei assim, não, irmão, aquilo lá não era pastor, não, era um político. Pastor é tão marcado que já está até confundindo, né? Que o pastor estava com dinheiro na cueca. Ela falou, não, aquele lá não era pastor, tinha um outro pastor lá, mas esse aí era político, não era pastor, não. Então, é tanta coisa envolvendo essa área que as pessoas falam, não, isso aí não existe, e as pessoas querem argumentar. Por causa disso, eu quero começar com vocês aqui, falando exatamente dessa anomalia. E a gente precisa pensar, porque esse assunto, ele é tão sério, querido, tão sério, que Jesus, ele chama o dinheiro, ou mamon, de Senhor. Já pensaram nisso? Ele não chama o diabo de Senhor, ele não chama o rei Herodes de Senhor, mas ele chama o dinheiro, ele chama mamon de Senhor. E se você pensa sobre essa palavra Senhor, a gente pensa no senhorio. O senhorio prevê o quê? Servidão. Então, se o dinheiro é senhor de uma pessoa, quer dizer que ele é servo do dinheiro, ou escravo do dinheiro. Então, isso é sério. E mesmo que algumas pessoas não admitam isso, a gente vê constantemente pessoas dominadas, literalmente escravas do dinheiro. E a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente, e não a gente viver em função dele. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E o que a gente vai aprender aqui hoje, dentro desse assunto que não é fácil? Vamos comentar e vamos começar a falar sobre os desvios. Por que às vezes as pessoas falam tão mal e dentro desse assunto, dinheiro na igreja? Qual que é a primeira coisa que a gente entende que acontece mesmo e que isso faz com que as pessoas elas tenham dificuldade com esse tema? Porque a primeira parte que a gente vai tocar é exatamente na manipulação, na maneira de arrecadação de dinheiro na igreja. Não sei se você já viu, mas existem pessoas que são pastores, né? Bispos, uns povo aí, né? Que são especialistas nessa área. E às vezes tem cultos que são feitos especificamente com essa intenção de arrecadação. Eventos que são feitos, eu falo como pastor, já estive em bastidores de eventos que foram feitos aqui perto de nós, e aonde traz pessoas, trazem cantores, faz um movimento danado, entendeu? Mas o foco é a arrecadação. E ali tira coelho da cartola, entendeu? O camarada, ele arranca um texto bíblico aqui e ele sapeca o povo. E sai dali, né? Eu já vi gente daqui da nossa igreja que estava num evento desse e conseguiu se conter e falou assim: olha, Deus tocou no meu coração, mas eu vou dar a oferta na nossa igreja. Falei, menos mal, né? Porque se tivesse dado lá, né, o fim seria outro. Ah, pastor, não vou entrar nesse método, mas Deus não vai abençoar. Depende, por quê? Essa forma de manipular, a arrecadação, querido, a oferta alçada, existem muitas coisas que a gente tem que entender. Dízimo, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Será que dízimo é bíblico? Será que dízimo, você teria convicção para falar, é bíblico, e é para os dias de hoje?
Não ficou só lá atrás, é para hoje. Você teria essa convicção? Talvez não. A partir de hoje, talvez você tenha argumento, né? A partir de hoje, talvez você vai ter bastante argumento para se posicionar sobre esse assunto. Então, esse aqui é um ponto, ok? Então, isso aqui atrapalha muito, e muitas vezes, isso faz com que o culto a Deus perca o seu sentido, porque a arrecadação não deve ser o objetivo de um culto, nunca deve ser, né? Então, o culto de celebração ao Senhor tem que ter um foco muito específico de adoração, de glorificação do nome do Senhor. Segunda coisa, que é interessante também e acontece, é a ideia que a oferta seja uma barganha. Isso também é errado. Como que eu entendo isso aqui? Inclusive eu coloquei dessa maneira. Existe uma maneira de você fazer uma coisa errada com a motivação errada. Ou você pode fazer uma coisa errada com a motivação certa. Você pode fazer uma coisa certa com a motivação errada. Mas você pode fazer uma coisa certa com a motivação certa. E quando você vai olhar as coisas, vamos pensar um exemplo aqui. A palavra de Deus fala da lei da semeadura, certo? Como é a lei da semeadura? A Bíblia diz que quem semeia pouco vai colher. É bíblico isso? É bíblico. Totalmente bíblico. Aonde está o erro? Sabe onde está o erro? É quando eu falo o seguinte: eu vou semear 100 para ganhar 1000. Entendeu? Se você semear 100, você vai ganhar 1000. A motivação saiu, querido, da exaltação de Deus para o seu ganho. Entendeu? Você não está ofertando porque você quer glorificar o nome de Deus, porque você quer ver a obra de Deus crescer, avançar. Você está fazendo um negócio. E cá entre nós um negoção, né? Porque se eu oferto 10, eu vou ganhar 100, opa! Percentual altíssimo, não é? Quem é do mundo dos negócios aí? Eu estou nessa, pulei para dentro. Então a motivação do coração já não é pura. Quem está entendendo? O princípio é correto. O princípio da semeadura é correto. Mas, se a intenção for incorreta, você entrou no risco da barganha. E isso não é de Deus. Ok? Vamos para um terceiro ponto. Falta de transparência no uso do dinheiro. Então, existem algumas denominações, algumas igrejas, que são como uma empresa. O pastor é dono de tudo, não é? Como fosse um grande negócio. E as finanças é uma grande caixa preta. Ninguém tem acesso. Ninguém sabe. Uma das coisas que a gente, aqui na nossa igreja, sempre fez, foi ter transparência no que diz respeito à questão financeira. Nós já fizemos muitas arrecadações, os irmãos estão mais tempo aqui, já acompanharam. Mas todas elas foram prestadas conta. Recentemente a Ione fez uma arrecadação, não é? Aqui para missões. E foi prestado conta. Então a gente não precisa ir muito longe, porque uma coisa que a gente sabe, que a gente não é bobo, não é? É que a gente vê. A gente mesmo vê aonde está sendo investido o dinheiro. Uma das coisas que eu comentei recentemente, né, o patrimônio da nossa igreja tem mudado radicalmente, né, de anos para cá. Então, o que a gente tem investido é aqui mesmo. Então, nós fizemos um projeto de arrecadação para comprar a casa, não é? Está ali, ó. Arrecadamos para construir o galpão, está ali. Fizemos arrecadação para construir o prédio, está ali. E tem muita gente, vou abrir um parêntese aqui. Quando a gente estava fazendo aquele prédio do outro lado, havia entre a igreja, porque a igreja é assim, querido, não tem unanimidade. Não tem.
Então tem os que concordam e tem os que não concordam. E tinha um grupinho que não concordava. Inclusive não deu 1 centavo. Não ajudou com uma moeda. Mas com ou sem ajuda está lá o prédio dessas pessoas. E muitas vezes a gente para olhar e fala assim, da onde veio? Foi muito dinheiro. Eu fico imaginando esses que não ajudaram. Entendeu? Que não deram nada. Pois é. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Mas é muito bom quando a gente participa daquilo que é de Deus. É bom demais, meus irmãos. Você saber que você está participando de um projeto que Deus colocou à mão. E quando a gente pensa sobre isso, né, voltando para dizer, a gente está vendo. Então, quando você não vê, fala assim, um negócio meio estranho. Vou fazer um outro parêntese aqui, que tem a ver com aquela construção de lá, que isso foi de forma bem pessoal a minha vida. Que depois de não sei quantos anos que eu já era pastor da igreja, qual foi o ano? Alguém se lembra, Divina, qual foi o ano que nós construímos esse prédio? Foi? 2010 ele estava pronto já. Então, tinha uns 3 anos que a gente levou para construir, né? Então, uns 2007 a gente começou, né, por aí. Então, já tinha bastante tempo que eu era pastor da igreja. Mas eu me lembro que, durante o tempo da construção, teve um irmão que trouxe uma oferta boa para a igreja. Nem sei se ele falou que era para a construção, mas ele trouxe uma boa oferta para a igreja. E na semana seguinte, que ele trouxe a oferta, eu saí de férias com a minha família, que provavelmente devia ser julho, algum mês assim, não é? Eu saí de férias com a minha família. E esse irmão comentou com outro irmão da igreja. Engraçado, eu fui levar a oferta lá na igreja, não é? Na outra semana o pastor saiu de férias com a família. Eu tive a oportunidade de conversar com esse irmão. Sentei com ele, dialoguei com ele. E falei para ele, meu irmão, você é uma pessoa inteligente. Cara inteligente. E você sabe que eu estou na igreja há quanto tempo e eu recebo salário da igreja. Eu sou assalariado, como você no seu trabalho. Eu não sei de onde veio o dinheiro do meu salário. Não sei. Pode ser que tenha sido do seu, que você deixou mesmo como oferta. Não sei. A tesouraria que sabe. Mas eu fiz uma programação de férias com a minha família, com o meu salário. E às vezes, querido, esse comentário maldoso, não é? Comentário maldoso, quer dizer o quê? Você está insinuando que o pastor está passando a mão no dinheiro da sua oferta para sair de... é só pensar um pouco, raciocina um pouquinho aí, querido. Um cara inteligente, não é? O pastor tem salário, não é? Assim como você não recebe lá na sua empresa? Então eu recebo meu salário, como qualquer pessoa. Se eu programei uma viagem de férias, e quem me conhece sabe que não foram muitas no meu ministério, né? Mas se eu conseguir fazer essa viagem, foi com o meu dinheiro, né? Foi com o dinheiro devido do meu salário. E não foi nada usurpando aquilo que era da igreja, ou um dinheiro desviado que foi ofertado para esse fim ou para aquele, tá bom? Então, é uma coisa importante da gente falar, transparência. Então, quando há uma conversa, mais ou menos, né? Uma coisa que, no passado, quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um mural ali atrás, eu me lembro que era colocado lá o balancete financeiro. Nós paramos com isso. Mas o principal motivo, querido, é a segurança. Já pensou? Colocar no mural ali o balancete financeiro da igreja? Já pensou hoje, querido? Num lugar que entra todo tipo de pessoa, você colocar balancete financeiro em mural? Não faz sentido. Agora, deixa eu falar para você de forma bem tranquila e honesta. Você que é dizimista, fiel da igreja, qualquer momento que você quiser, relatório financeiro, eu quero saber como é que é a questão da finança, vai lá na tesouraria e pode pedir, e você vai ter. O que não dá é você não ser dizimista e querer relatório. Entendeu? Você quer cuidar do dinheiro dos outros? Né? Não é dinheiro seu. Sim.
Não pode, a gente não pode. Então, inclusive, tem muitas pessoas, igual o nosso cartãozinho de dízimo, as pessoas não gostam, tem algumas pessoas que não gostam que colocam o valor lá, né? Não querem, porque é uma questão particular dela, ela não quer, não é? Que coloca lá, entendeu? É um acerto que ela tem com a tesouraria, fica gravado lá, mas a pessoa não quer que coloque o valor, ela não quer, é uma opção. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, tá? Existe transparência. Ninguém aqui fica escondendo nada, né? E essa falta de transparência às vezes atrapalha. Um outro ponto, outro desvio, as indulgências que foram trazidas de volta com outra roupagem. É muito difícil esse negócio, querido. Da Idade Média, sabe o que acontecia? Isso não é coisa nova não, mas recentemente tem acontecido muito. Eles vendiam lascas da cruz de Cristo, na Idade Média. Hã? Não, inclusive, a pessoa fez uma breve pesquisa e fez um comentário, né? E o comentário que essa pessoa fez foi: se pegasse cada lasca da cruz de Cristo que foi vendido na época, daria para fazer a Arca de Noé. Para você ter uma noção, né? Então, às vezes a gente fica pensando, mas como é que funciona? Aí hoje, o pessoal vende rosa ungida, vaso ungido, toalha suada ungida, não é? Tudo, as pessoas começam é a mesma ideia, meus irmãos, né? É a mesma ideia, e essas coisas, infelizmente, vão queimando o nosso filme, e vão vendendo uma ideia de que toda igreja é assim, né? Os crentes é tudo assim, toda igreja é assim, em todo lugar que você for, o pessoal vai querer fazer esse tipo de coisa. Isso não é verdade. Uma outra coisa é tratar pastores e cantores como astros de cinema. Isso é uma tristeza. Talvez vocês não tenham ideia, mas tem um pastor amigo meu, que ele confidenciou para mim recentemente, falou: rapaz, eu decidi que eu não vou mais convidar alguns cantores para cantar, eu vou fazer isso mais não. Aí por quê? Eu vou porque eu já deixei de ouvir muitas canções que eu gostava, porque eu conhecia os cantores. E uma breve estadia junto com eles, você, rapaz, não consigo mais escutar a música dos caras. Já pensou isso? De gente que vai tocar, vai cantar no lugar e fala assim: ó, o hotel que eu quero ficar é 5 estrelas. Não pode ser 4, é 5. O carro que eu vou andar, que o pessoal vai me transportar, ele diz qual é a marca do carro. O carro é padrão X, entendeu? Tem que ser desse padrão para cima, daqui para baixo. O ar condicionado do carro precisa estar ligado meia hora antes de me pegar no hotel. Não pode ser antes. Teve um desses que disse qual era a grossura da mussarela que tinha que cortar para ele. Então, às vezes, quando você começa a falar, fala: olha, são exageros, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sem contar alguns que exigem segurança. Sabe para quê? Para não permitir que os irmãos da igreja cheguem perto para tirar foto. Desse jeito. E aí quando você vai ver sobre cachê, estou falando de show, porque se tem show, tem bilheteria, tem que cobrar, e os caras mas vai para uma igreja, como que você pensa? Pensa num cantorzinho aí que já caiu das paradas de sucesso, pensa aí, pensou? Sabe, se a gente tentar trazer aqui na igreja, sabe se a gente consegue? Nunca, não consegue. Tenta, faz o teste,
Pega o telefone, vai achar uma agenda desse cara e liga. Fala assim, não, eu estou pensando em fazer um negócio aqui na minha igreja. Você vai entender o que eu estou falando. Então, essas coisas, essa maneira de tratar, seja pregadores, seja cantores, sabe, como astros, e perde o sentido, meus irmãos. Perde o sentido. Eu me lembro que eu era diretor da nossa faculdade teológica aqui em Goiânia, e nós íamos fazer um evento para os alunos de teologia, e nós íamos trazer o Dr. Shed. E aí, na primeira tentativa não deu certo, a esposa dele estava doente e ele não podia vir. E aí, na segunda tentativa, deu certo, e ele viria para Goiânia de Cuiabá. Ele ia estar no evento em Cuiabá, e ele viria para cá, para o nosso evento. Aí fomos conversar com ele sobre como que financeiramente a gente ia resolver essa parada. Como é que é a questão da passagem, do hotel? Ele falou, não, queridos, vocês pagam somente a passagem de Goiânia para São Paulo, porque eu vou para Cuiabá. De Cuiabá, os irmãos que lá de Cuiabá, eu peço para eles comprar a passagem de Cuiabá para Goiânia, então vocês não precisam pagar. Então vão pagar só a passagem minha de Goiânia para São Paulo, para a casa dele. O senhor quer alguma oferta? Eu falei, não, quero não, nenhuma oferta. Mas o hotel, eu falei assim, não, pode ser qualquer hotel, querido, mas se tiver uma casa de algum irmãozinho e tal, eu prefiro ficar na casa de alguém, se vocês arrumar uma casa para mim ficar. Às vezes, querido, quando a gente se relaciona com um tipo de gente assim, a gente fica constrangido de pensar, puxa, uma pessoa tão de Deus, uma pessoa tão especial, que acrescentou tanto no nosso evento, no como a gente fez, uma pessoa com a sabedoria, e que não faz questão nenhuma, mas é porque o cara já é rico. Não, não é, já é idoso, não é? Inclusive faleceu há pouco tempo, homem de Deus. Mas essas coisas todas eu estou dizendo para vocês por quê? Porque esse tipo de coisa também, meus irmãos, são anomalias e trazem muita dificuldade para a gente quanto à questão de mexer com dinheiro e falar de dinheiro na igreja, porque sempre tem essas coisas. Mas quais seriam as críticas principais? Vamos agora para a questão do dízimo. Como eu falei, esse assunto, ele dá pano para mangas. Então, essas coisas que eu falei são anomalias que acontecem na igreja e que atrapalha, que sempre tem alguém, principalmente de fora da igreja, para criticar a gente, para falar que a gente é envolvido com essas coisas. Mas nem todo mundo é envolvido. Mas qual que é os argumentos, ou quais são as principais críticas que a gente ouve quando alguém fala assim, não, eu não concordo com o dízimo, né? Não concordo. Então, essa aqui é uma delas. Sabe por que eu não concordo? A pessoa fala para ti, eu não concordo com o dízimo, porque o dízimo é da lei cerimonial de Moisés. Então, como o dízimo é da lei cerimonial de Moisés, e a lei cerimonial de Moisés foi abolida por Cristo, eu estou desobrigado de ser dizimista. Amém? Como responder a essa crítica? Vamos lá. O dízimo não é apenas, querido, uma prática da lei cerimonial, porque ele foi instituído antes da lei cerimonial. O primeiro registro do dízimo na Bíblia aconteceu com Abraão, 430 anos antes da lei. Então, esse argumento de que não sou dizimista, por quê? Porque o dízimo é da lei cerimonial de Moisés e ela foi abolida em Cristo, então já caiu por terra, porque ela foi instituída antes. Por isso, ela não pode, ela até está dentro da questão da lei cerimonial, mas ela não faz parte da lei em si. Ela foi incluída na lei depois, né? E o dízimo não está presente só na lei cerimonial.
O dízimo está presente nos livros históricos, no Pentateuco. Dízimo está presente também nos livros poéticos. Ele está presente nos livros proféticos. Dízimo está presente nos evangelhos. O dízimo está presente nas epístolas, nas cartas de Paulo. Dízimo está presente também em toda a Bíblia. Mas aí alguém pode vir com um outro argumento, né? Um outro argumento que seria assim, não, mas tá, mas esse argumento aí não vale, porque também a circuncisão estava antes da lei e foi colocada na lei, e hoje não circuncidamos mais as pessoas, né? Bom argumento. Mas qual seria a nossa resposta? A circuncisão não existe mais, assim como a Páscoa não existe mais, porque foram substituídas. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. E a circuncisão, ela foi substituída na graça pelo batismo. Ok? Mas e o dízimo? Não há nenhuma expressão de substituição da lei para a graça, não é? Então a circuncisão não existe mais porque foi substituída pelo batismo. Hoje, nós temos uma espécie de circuncisão do batismo. Então, uma marca que nós carregamos como cristão é ser batizado, verdade? Assim como o judeu carrega a marca da circuncisão, a gente carrega a marca do batismo. Então, mas o dízimo não foi substituído, não tem nenhuma referência na Bíblia. Ao contrário, lá em Mateus 23, é um texto bem polêmico também, 23, 23. Se você quiser marcar esse texto aí na sua Bíblia, esses textos que eu vou ler aqui, que não estão aqui, risca eles, marca aí, escreve em algum lugar, depois volta, estuda para você prestar atenção. Mateus 23, 23 é um texto bem usado, tá? Lá no quartel mesmo, né, Gerson, aqui ou ali eu era interpelado com esse texto. Lá Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, dos que dais o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, e negligenciais aquilo que é mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí os críticos vão dizer assim: não, mas Jesus está aí combatendo são os fariseus, as práticas farisaístas, não é? E ele não está referendando o dízimo aí. Então vamos voltar para o texto, vamos ver o texto novamente. O que esse texto está falando para a gente? É claro que Jesus está chamando a atenção, que está dando um puxão de orelhas no fariseu, sim. Mas em momento nenhum, Jesus está indo contra. Jesus está dizendo que o dízimo não é uma prática legal. Concorda comigo? Esse texto aqui é uma bronca, sim, ao fariseu. Mas o que Jesus está falando aqui é: faça isso, sem omitir aquilo. Ok? Ele está dizendo: olha, vocês deveriam ser dizimistas fiéis, sem negligenciar o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, sem separar, ou seja, eu vou fazer algo sem omitir. O que o judeu, ele argumentava muitas vezes? Né? O judeu, se ele pudesse dizer nesse texto aqui, ele está dizendo só: rapaz, eu sou dizimista, e como eu sou dizimista, não preciso fazer mais nada. Então, se alguém está passando necessidade ali, se tem uma coisa lá, eu não tenho nada a ver com isso. Quem está entendendo aqui? E o que Jesus está chamando a atenção dele, ele fala assim: não, senhor, o fato de você ser um dizimista, não quer dizer que você não tem obrigação, como um cristão, como um homem e uma mulher de Deus. O fato de ser o dizimista, não, já sou dizimista, ponto. Não precisa preocupar com mais nada. Jesus, negativo. Não, senhor, você precisa fazer isso aqui, mas você não pode esquecer
dessas coisas aqui. Quem está entendendo? Então, é isso que o texto está dizendo. Momento nenhum Jesus está falando, o que é importante aqui é a justiça, a misericórdia e a fé. O dízimo larga para lá. Não, ele fala, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem negligenciar as demais. Jesus, ele não estava combatendo o dízimo, querido, nesse texto. Ele estava combatendo a prática errada, da atitude errada daqueles fariseus. Agora veja que interessante. Aqueles que argumentavam que eu não sou dizimista porque faz parte da lei e eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça, por coerência hermenêutica, também estariam isentos da justiça, da misericórdia e da fé. Ok? Por coerência, você fala, não, eu não estou debaixo, então essas três coisas aqui também estão fora da minha vida, não é? Se eu não estou debaixo desse, porque estão debaixo da lei, então isso aqui também não faz parte da minha vida. Só que ninguém, em sã consciência, faz esse tipo de comparação, não é? É apenas quanto à questão do dízimo. Jesus, ele arremata o argumento, querido, dizendo que eles deveriam fazer essas coisas, mas sem omitir as outras. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Uma coisa não anula a outra. O dízimo não anula justiça, misericórdia e fé, e vice-versa. É isso que o texto nos fala, e é isso que a gente tem que entender quando a gente for falar desse texto de Mateus 23, 23. Amém? Segunda coisa, e eu vou ter que acelerar o passo, que são 10. O dízimo era para sustento dos sacerdotes e levitas, e não existe mais sacerdote levita hoje. Então, para que dízimo? Não vou dar dízimo. Dízimo era na época para segurantar sacerdote levita. Nem existe mais. É verdade, não é? É verdade isso. Não temos mais sacerdote levita, porque, segundo a palavra de Deus, todos nós aqui somos sacerdotes, não é? Não é isso que a palavra de Deus fala? Então, hoje somos sacerdotes reais. Então, o Senhor diz isso para mim e para você. E também, sacerdotes e levitas faziam parte de uma tribo. Todos nós hoje somos levitas. Mas eu queria que você acompanhasse comigo um texto. Está em 2 Coríntios 9. Marca esses textos aí, irmãos. 2 Coríntios 9, versículos 7 a 15. Quem está com Bíblia aí? No papel também aqui, se alguém quiser ligar a luz ali, para quem está com Bíblia de papel, não sei se dá para enxergar, quem está com celular, mais fácil, porque não está aqui no PowerPoint, o texto. 2 Coríntios 9, 7 a 15. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isso como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura Deus está cuidando de bois, ou em outra tradução, Deus está preocupado com bois? Deus está falando, quando Ele está preocupado com boi? Ou não diz certamente para nós: com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós em coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que nós? Não, como mais justiça. Mas nunca usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vocês prestaram atenção nesse texto, querido?
Paulo está pegando o mesmo modelo de sustento da lei que era usada pelos sacerdotes e levitas para aplicar aos obreiros da época. O mesmo. E, de fato, nós temos mais sacerdote, não temos mais, o sacerdote como naquele tempo do Velho Testamento. Até porque Abraão, ele pagou o dízimo a quem? Melquisedeque, não é? E Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque. Nós somos filhos de Abraão, pagamos o dízimo a quem? Aquele que testifica, que vive. Hebreus capítulo 7, versículo 8, Jesus Cristo. Veja então que o Novo Testamento não é contra a prática do dízimo, pelo contrário, ratifica a questão do dízimo. Agora, um outro argumento, era para sustento do templo, e hoje a gente não tem mais templo físico, nós somos muito espiritual, Nós somos o templo do Espírito. Então, eu não preciso dar o dízimo, se nós somos o templo, Boa argumentação. É verdade que o dízimo era para o sustento do templo. Por isso, Neemias, capítulo 13, diz que não entregar o dízimo era desamparar a casa de Deus. Por isso, quando olhamos para o livro de Ageu, depois você lê lá o Ageu, quando o povo de Israel retornou do cativeiro, eles começaram a construir o templo. Depois houve um embargo, e eles tiveram que parar a construção. E o povo deixou o templo de lado, e começaram a fazer suas próprias casas e viver suas próprias vidas. Então o profeta Ageu os adverte e diz o seguinte para o povo: se vocês não são fiéis a Deus, entregando o dízimo na casa de Deus, vão sofrer o dano de um princípio interessante. Vão receber o salário e vão guardar em sacos furados. O que você deixar de entregar devidamente a Deus é o mesmo que colocar num saco furado, vai vazar. E profeta Ageu, E o profeta continua: se vocês também trouxerem sobras para Deus, Ele vai soprar isso diante dele, porque Deus não é Deus de resto, não é Deus de sobras, Deus é Deus de primícias. Agora, vejo que o dízimo não era somente para sacerdote levita e sustento do templo, ele era também, querido, para ajudar as viúvas, os órfãos e o estrangeiro. E se você olha para o povo de Israel, você vai entender uma coisa bem interessante. O sistema que foi criado para o sustento do povo de Israel, e se você vê até mesmo quando Jesus começa o ministério dele, ele diz o quê? Eu vim para a casa de Israel. O foco era o centro, o foco era o povo de Israel. Se naquele tempo que o foco era algo interno para o povo, imagine hoje a igreja, querido, que a visão é para fora, que hoje o objetivo principal da igreja não é cuidar de si próprio, é evangelizar, como a gente tem falado domingo, a Ione falando aqui de missões, e a gente está indo, evangelizando índio, africano, indiano, tanta gente em todo lugar. Isso não se faz sem dinheiro. As coisas que a gente faz, nós tivemos um evento lá na nossa chacrinha, esse final de semana dos adolescentes. Querido, os irmãos investiram, não se faz. Lá tinha um pizzaiolo fazendo pizza, coisa de primeira. Eu estava olhando lá, querido, tinha esse pacote de mussarela. Eu falei, isso é ouro, ela não é? Quem está tendo pacote de mussarela na sua casa? Eu olhei para aquilo lá e falei, meu Deus do céu, manjar dos deuses aqui, A gente olha lá na prateleira no supermercado e fala, Pega talvez umas 3 fatiazinhas só para, e divide umas 5 lá, mas não dá. Querido, investimento, para quê? Para os meninos, para os adolescentes. Você acha que aquele negócio apareceu lá do nada? Não, foi compro, querido. Foi gasto dinheiro,
para ir lá, comprar, levar, fazer. É isso. Às vezes a gente fala, não, porque são tantos argumentos, meus irmãos, furados, que as pessoas começam a colocar. Vou fechar aqui, porque senão a gente não... Vamos lá, tem mais argumento. Os que devolvem o dízimo fazem porque têm medo de serem amaldiçoados. E o Senhor já quebrou toda a maldição que havia sobre nós, já foi abolido, então não tem mais maldição. Tudo isso é verdade. Jesus já quebrou, já levou sobre si as nossas maldições. De fato, tudo isso é verdade, meus irmãos, mas a gente não pode se esquecer que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você, mesmo sendo cristão, se você comete uma falha, você vai ter consequência. Não é porque você é cristão que o que você faz de errado não vai dar consequência na sua vida, sim ou não? Então, não é uma questão de ser amaldiçoado, de usarmos isso como uma arma, mas é uma verdade. É uma verdade. Se você é obediente a Deus, você está debaixo da bênção. Se você está contrário à palavra de Deus, você vai colher também o resultado disso. Infidelidade vai ter fruto. Vai ter fruto. Não se engane. Vamos lá. Uma arma que combate chama-se generosidade. Quer prosperar? Seja generoso. Principais críticas, 5. A contribuição no Novo Testamento deve ser livre e não imposta. Esse negócio de obrigação, porque Paulo vai dizer lá, o que Paulo vai falar? O apóstolo Paulo ensinou, cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é? O texto está certo? Está certo. É isso mesmo. Paulo está falando certo. Sabe o que está errado? Paulo não está falando de dízimo. Paulo está falando de oferta. Entendeu? Oferta. A gente dá segundo está proposto no coração. Dízimo não. Dízimo não. Dízimo é dízimo. Não é, eu estou sentindo esse mês que eu vou dar só 2%. Não. Oferta é mais, o que Paulo está falando aqui seria mais ou menos assim, igual aconteceu recente agora. Que nós estamos com a necessidade lá com o pastor Kleber em Moçambique. E nós precisamos levantar um dinheiro para ajudar, porque as casas caíram, as igrejas caíram, nós precisamos levantar uma oferta. Então você vai orar e vai pedir a Deus, o que Deus colocar no seu coração, você vai contribuir. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Isso não tem nada a ver com dízimo. Isso tem a ver com oferta. Ficou claro? Então esse argumento também não cola. Tá? Esse caso não cola. Outro ponto. Vou fazer um breve parênteses aqui. Se você tem alguma dúvida, você pode formular a sua pergunta. Nós não vamos responder aqui agora, tá? Mas você pode formular essa pergunta e pode enviar para mim, tá? Inclusive hoje, acredito eu que vou conseguir colocar umas perguntinhas aqui que geralmente o pessoal faz, tá? Sobre esses assuntos aqui. Mas se não apareceu aqui e tem uma dúvida, pode formular e mandar para a gente, que a gente vai procurar responder, não é? Se a gente conseguir, né, a sua pergunta. Então vamos lá, ponto 6. Não dizimam porque o dízimo é usado para construir templos e Jesus disse para não fazer isso. A verdade é que Jesus não fala para construir templo. O argumento é esse. Mas é igual a gente está falando aqui, sendo bem honesto, meus irmãos. A questão aqui não é aonde o dinheiro vai ser usado. A questão aqui é porque a pessoa não quer ser dizimista mesmo. E ela quer arrumar um argumento. De qualquer maneira, ela quer arrumar um argumento. Mas eu tenho um argumento aqui. Jesus não mandou construir templo.
Tá, mas a gente se reúne aonde? Ah, mas nós temos as células. Não, é verdade, a gente reúne nas casas. Mas nós estamos reunindo agora aonde? No domingo a gente reúne aonde? Os jovens reúnem aonde? A gente faz nossa atividade, boa parte delas coletivas aonde? Então, meus irmãos, que argumento mais furado? Porque a gente não deve investir. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Eu já comentei por alto, mas entenda isso. Nós estamos falando de uma reforma que a gente vai fazer aqui na igreja. Meus irmãos, por muito tempo, a gente ouvia aqui na igreja, falar, esse negócio de investimento, esse negócio não é muito de Deus. A gente tem que fazer investimento na obra, em missões e tal. Vou pegar a palavra de Jesus lá para os fariseus, lá em Mateus 23, 23. Que a gente tem que fazer uma coisa sem desprezar a outra. Não é uma coisa ou outra. Quem está entendendo? Quem está aqui no dia a dia, entendeu? Quem tem filho pequeno aqui na igreja, quer que os filhos estudem em um bom lugar, que tem estrutura, que participe das coisas, que tem investimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é demais? É querer demais? Será que é? Você ter uma estrutura, ter um lugar confortável para você sentar. Imagina se você estivesse aqui num calor de 40 graus, com esse negócio tudo fechado, igual a gente já teve no passado. Para você aguentar ficar aqui dentro, meu irmão. O Maércio não está aqui, vou aproveitar que ele não está aqui. Aí depois a gente fez uns bancos, e os bancos, a madeira era veia verde, e aí começou a secar, e as tábuas começaram a entortar. Aí você sentava assim, o negócio começava a pegar nas suas costas, assim, sabe? Porque a tábua estava meia verde, aí quando foi secando, a tábua virava assim, e ficava. Aí, a gente ter um conforto, a gente ter um lugar para a gente cultuar a Deus, isso, querido, não tem nada demais. E esses argumentos são furados, porque a gente tem que ter um lugar sim para reunir. Esse argumento é muito, muito fraco. Sabe uma coisa interessante? Voltando naquele texto lá de Paulo, 2 Coríntios 9. Algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas, que falam assim, rapaz, eu nem concordo que pastor recebe salário. Porque o próprio Paulo, ele fala que ele abriu mão de receber salário, ele nem quis. E pega esse texto aqui, e eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes aqui de Paulo, que ele fala, quando ele está falando desse assunto aqui. Porque quando Paulo está falando isso aqui, se você não percebeu, ele está dando, na verdade, um puxão de orelhas na igreja de Corinto, tá? Ele não está elogiando a igreja, não. Ele está dando um puxão de orelhas na igreja de Corinto. Vamos voltar lá para 2 Coríntios 9. Paulo, ele abriu mão, sim, do sustento. Mas por que ele abriu mão? Sabe por quê, querido? Porque a igreja de Corinto era uma igreja mão de vaca. Era uma igreja pão duro. Só que Paulo saiu da igreja e foi para Éfeso. Ele saiu de Corinto e foi para Éfeso. E ele manda uma carta agora para a igreja de Corinto. E nessa carta, ele fala algumas coisas. Olha aqui no 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículos 7 a 9. Olha o que Paulo fala. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, presta atenção, recebendo delas salários para vos servir. Sabe o que Paulo está falando aqui? Outras igrejas me sustentaram enquanto eu estava cuidando de vocês. Outras igrejas estavam pagando o meu salário para mim abençoar a vida de vocês. Você não tem vergonha, não? E ele continua. E quando estava presente convosco, eu tinha necessidade. Veja que Paulo diz, eu passei necessidade enquanto estava pastoreando vocês. E ninguém, ele fala, e eu a ninguém fui pesado.
Porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, quem que era o povo da Macedônia, meus irmãos? Era um povo rico ou pobre? Pobre. Supriram a minha necessidade. Veja que interessante. Pobres, sustentando Paulo. E esses irmãos pobres supriram a necessidade de Paulo enquanto ele cuidava da igreja de Corinto. E ele termina: e em tudo me guardei, e ainda me guardarei de você pesado. Você consegue entender agora? Versículo 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Está falando da igreja de Corinto. Se não nesse fato, de não vos ter sido pesado. Perdoai-me nessa injustiça. Sabe o que Paulo está falando? Sabe em que vocês se tornaram inferiores às outras igrejas? É porque vocês não pagaram o meu salário. Me perdoa essa injustiça. Eu devia ter forçado a barra. Eu devia ter chegado e falado: olha, eu estou aqui cuidando de vocês. Vocês precisam entender, eu tenho necessidade. Eu preciso de sustento. Às vezes algumas pessoas falam sobre essa questão. E eu mesmo costumo dizer: eu não pastoreio, querido, para receber salário. Agora, eu recebo o meu sustento enquanto eu pastoreio. Porque não seria justo eu estar pastoreando sem sustento e a minha família passando necessidade. Então, eu preciso compreender. Paulo, ele está chamando a atenção aqui, e quando ele fala, e algumas pessoas: não, mas Paulo mesmo abriu mão. Tem outros textos que eu poderia falar, mas você vai lá em Atos, quando vê Paulo pregando nas igrejas, e ele fala, quando ele pregava, ele estava pregando só aos sábados, e ele fazia tendas, porque ele trabalhava, ele tinha que trabalhar, e aí quando folgava, no sábado ele ia fazer as pregações nas sinagogas, no sábado. Mas quando a oferta chegou dos irmãos, sabe o que ele fez? Ele pregava todo dia. Entendeu a diferença? Enquanto ele tinha que trabalhar, como diria o pastor Gerson, quem come a ração de Faraó tem que amassar o barro de Faraó. Entendeu? Então, eu preciso entender e prestar atenção nos textos e nos argumentos que muitas pessoas colocam para não ir sendo induzido por caminhos errados. Outro ponto, sendo mais breve agora: dízimo era um imposto. Por causa do estado teocrático, quem não entende, tipo assim, Deus era o dono de tudo. Então, naquele tempo, dízimo era como um imposto para Deus. Então, hoje, nós estamos debaixo da graça, nem existe. Inclusive, a gente paga imposto de renda. Então, não precisa mexer mais com dízimo. Outro argumento meio que furado. Entendeu? Porque, mesmo no tempo onde acabou, vamos dizer assim, o tempo teocrático, que começou os reis, né, que foram instituídos os reis, não acabou o dízimo, acabou? Continuou. Do tempo de Saul para cá, continuou a mesma coisa, não acabou. E mesmo no Novo Testamento, quando tentaram pegar Jesus ali naquelas pegadinhas, falou assim: não, que é correto pagar o imposto para César. Ele falou o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, cumpra as suas obrigações como cidadão brasileiro, faça as suas coisas como você precisa fazer e seja também fiel àquilo que se refere às coisas de Deus. Então, uma coisa não anula a outra. A gente precisa estar correto com a nossa vida. Ponto. Oitavo, eu não sou dizimista porque sou ofertante. Essa é boa. Não é? Eu já sou ofertante, eu não preciso ser dizimista. Sabe uma ilustração bem simples e direta? Você imagina o seguinte: você faz aniversário, certo? E pensa um cara que está te devendo faz tempo. Bastante. Aí de repente chega aquela pessoa lá no seu aniversário e te leva um presente. O que você gostaria de dizer para ele? Muito obrigado pelo presente, mas você podia me pagar o que você me deve, né? O presente
não anula a dívida. Quem está entendendo? Então tem muita gente que está assim, não é? Então oferta é presente, dízimo é dívida, é aquilo que você precisa acertar. Uma coisa não anula a outra. Então, indo para o final, penúltimo, eu não sou dizimista porque no Novo Testamento 100% é de Deus. Quem faz esse argumento, geralmente, não dá nada, entendeu? Nem os 10% ele é fiel. Porque se fosse de fato dizer, olha, tudo é de Deus, no Novo Testamento. No Velho Testamento também era, querido. Tudo era de Deus. A palavra de Deus diz que tudo pertence a Deus e não mudou. Tudo é de Deus. E o que acontece é que Deus, Ele nos dá para administrar. E quando a palavra de Deus fala que nós somos mordomos, o que é que se espera do mordomo? Que ele seja encontrado fiel. Aquele que confiou algo na nossa mão, será que ele é generoso? Sim ou não? Será que é? Então, se aquele que confiou em nossas mãos os nossos bens é generoso, então vamos cuidar direito daquilo que ele colocou. Sabe o que é o problema muitas vezes? Que a gente tem a síndrome do dono. É meu, agora é meu, é tudo meu, igual tinha aquele castelo Rá-Tim-Bum lá, né? Meu, vai ser meu, tudo é meu, né? O cara falava isso lá, meu, tudo meu, eu quero tudo para mim, é meu. Então a gente tem a síndrome do meu, é meu, eu quero para mim, eu vou usar. A gente não pensa em repartir, como eu falei domingo. A gente não tem essa ideia de que Deus muitas vezes coloca alguma coisa na nossa mão, porque Ele quer que a gente seja fonte para abençoar. Porque Deus não vai descer do céu, querido, e vai começar a distribuir dinheiro. Deus vai usar o povo dele, os servos dele. Onde Deus vai ser glorificado. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, cara, eu sou muito grato a Deus, porque eu estava numa situação assim, assado, e do nada apareceu uma pessoa e falou, olha, Deus me mandou vir aqui te dar essa oferta. E a pessoa fala, meu Deus, Deus, entendeu? Então Deus está sendo glorificado. Mas quantas vezes Deus está tentando nos usar para abençoar, seja a causa de Deus, igual o pastor Toso falou da outra vez, se a causa de Deus dependesse de você, da sua finança, estou falando do seu dinheiro, para avançar, como que ela estaria? Será que ela estava todo vapor ou capengando? Se a causa de Deus dependesse de mim e de você, vamos para o último ponto, e aí eu vou colocar algumas perguntas que algumas pessoas geralmente fazem. Não sou dizimista, porque não sobra. Não vai sobrar nunca, não é? Até porque dízimo não é sobra, dízimo é primícia. E enquanto a gente não aprender esse princípio, a gente não vai conseguir ser dizimista. Dízimo, querido, como diz Provérbios 3, 9, é honrar o Senhor com as primícias de todas as nossas rendas. Tem algumas perguntas, e nosso horário já acabou, por isso que eu falei, são muitos assuntos, e eu tinha muita coisa aqui para comentar, mas o tempo não nos permite, também cansa vocês, e a ideia não é essa. Algumas perguntas que surgem geralmente, referente à questão financeira na igreja. É correto manter um obreiro na liderança, mesmo sabendo que ele não é dizimista? É correto? O que você acha? Tem alguém que quer falar aí? Enquanto eu tomo água.
Você acha correto? Acho correto um pastor está pastoreando a igreja e ele não é dizimista. Alguém que está liderando a igreja, está na frente da igreja, mas ele não é dizimista. Não é correto, queridos. Não é correto. Porque como liderança, a gente tem que ser modelo. E como que a gente vai conversar e ensinar, é igual o filho, né, da gente, aqueles que a gente está ensinando uma coisa que a gente não pratica. Uma coisa é pisar na bola. De vez em quando, como minha irmã falou, às vezes a gente escorrega, fala assim, e acontece muito. É uma cilada, às vezes um mês ali ou outro, a pessoa passa uma situação, fala assim, aí eu vou dar uma, aí depois para ele colocar o negócio em dia, dá trabalho. Se não tiver muita fidelidade, vai ficar um buraco, a pessoa não vai conseguir. Mas acontece. Mas de livre vontade, a pessoa está ali, e ela não cumpre esse preceito, não é correto. Uma outra pergunta. O dízimo. Uai, passei demais? Deixa eu ver. Essa é boa. Aqui ou ali eu recebo essa pergunta. A gente deve dar o dízimo do bruto ou do líquido? Tem uma resposta que alguém deu, achei interessante, você quer ser abençoado do bruto ou do líquido? Respondeu? Como você quer ser abençoado? Sobre o bruto ou sobre o líquido? Ok? E se eu não levar o dízimo à igreja, mas usar para ajudar os necessitados? O que você acha? Conheço alguns irmãos muito, muito bem intencionados. Falam assim, sabe por que eu não devolvo o dízimo na igreja? Porque eu pego o meu dízimo e eu ajudo as pessoas. Então eu vejo a necessidade. A igreja já tem muito dinheiro, tem muitos negócios lá. Agora eu pego o meu dízimo, aí eu vou ali, 2% eu faço de cesta, 3% eu ajudo o irmão que está precisando ali e tal. A atitude parece ser interessante, querido, mas não é bíblica. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que trazer, no altar, na casa do tesouro. O dízimo tem que ser devolvido ali. E mesmo, eu me lembro de uma pessoa da minha família, que ficava questionando a igreja que ela frequentava, porque não concordava com a condução e tudo. Assim, eu falava para ela, falava assim, olha, muda de igreja então, porque senão a senhora vai cometer o mesmo pecado que o seu pastor, que você está acusando aí. Então, se está fazendo mau uso lá do dízimo, então você também está cometendo. Por quê? Porque esse dinheiro não é nosso, e a gente não tem direito de administrar. Amém, querido? A gente não tem direito de administrar. Eu vi uma vez alguém fazendo um comentário, é mais ou menos assim, é fazer graça com o dinheiro dos outros. Imagina alguém chegar assim, vou te dar R$1.000 aqui, aí você faz o que você achar, aí você pega o dinheiro, não é seu, entendeu? Fala, vou pegar esse dinheiro aqui, vou dar 100 aqui para o Juninho fica feliz, fala, né, Juninho? Toma 100 aí, toma 100, Rafa. Mas eu estou fazendo graça com o dinheiro que não é meu, querido. Não é assim? Parece aquele irmãozinho que fala assim, se eu ganhar na Mega Sena sozinho, já viu essa expressão? Eu vou ajudar toda a minha família. Nunca ajudou ninguém, entendeu? Só vai ajudar se ganhar na Mega Sena sozinho. Não pode dividir o prêmio com ninguém também, não. Eu falo assim, rapaz, você já viu um cara rico, rico mesmo, milionário, saindo distribuindo dinheiro para os parentes, tudinho, já viu? Ninguém faz isso. Só esse interessado, né? E às vezes faz assim para Deus, né? Fala, Deus, aí, sabe a minha intenção, vou ajudar, né? Ajuda aí. Vou até dar dinheiro para a igreja ainda, né?
Me ajuda aí. Último ponto, que eu acho bem interessante aqui. Eu só tenho dinheiro para mim pagar a conta de luz. Eu devo devolver o dízimo ou não? O que você acha? Eu só tenho o dinheiro da luz. Eu estou correndo risco, se eu der o dízimo, o cara da Enel passa na semana que vem lá e corta a minha luz. E aí? Sabe uma coisa? Vou encerrar aqui com vocês. A questão aqui está na origem, querido. E geralmente alguém que faz esse tipo de colocação quer colocar a gente contra a parede, né? Assim, ó, Jesus. E aí, Jesus? E aí, pastor? A pessoa só tem o dinheiro do leite das crianças. Aí você vai tirar o leite das criancinhas e dar dízimo para o pastor? Presta atenção, queridos. A coisa está na origem. Estava falando hoje com o Samuel, a gente estava trocando algumas ideias. Geralmente, entenda, a dificuldade financeira, a tribulação, ela tem uma origem. Ela tem uma origem. E se a coisa está ruim para o seu lado, volta lá atrás. Começa a pesquisar. Aonde foi que você tropeçou? E quando começar, começa da maneira certa. Receber o salário, tira o seu dízimo. Antes. Separa. Quando a gente fez o curso do CRAU, você tem que entender que dentro do seu orçamento, o dízimo, ele já está no orçamento. Porque tem gente que faz o orçamento, tem gente que nem orçamento tem, que o dízimo está fora. Fala, querido, ele tem que estar no orçamento e está no top da lista. Então, quando você começar a falar dízimo, está aqui, ele já está fora. Fala assim, não, mas eu estou olhando aqui, se eu pagar o dízimo esse mês, não vou conseguir, a conta não vai fechar. Não vai. E sabe de uma coisa? Não vai mesmo. A pessoa não vai dar o dízimo e a conta não vai fechar. Não vai conseguir pagar as contas, não vai pagar esse mês, não vai pagar na outra, e vai piorar no outro mês, e vai só piorando. E sabe um outro fator que acontece, eu sou testemunha? Você não tem, e você honra. Vocês ouviram um testemunho da minha irmã hoje. E não tem, e dá o dízimo. Sabe o que acontece? Eu não sei o que acontece. Mas no final das contas, você paga tudo que tinha que pagar, ainda sobra dinheiro. Sabe, querido, esse é o Deus que a gente serve. Então, às vezes a gente fica com esses argumentos aqui, fala assim, sabe por que eu não dei o dízimo esse mês? Tem até um pastor que falou isso para a vez, ele deu esse testemunho falando, olha, tinha uma pessoa que sempre dizia para mim, fala assim, irmão, você está dando dízimo? Pastor, não tem dinheiro. Passei a semana toda na pendura, não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para comer, e tal, e tal. E esse pastor foi e deu uma oferta para esse irmão, uma oferta generosa. E ele ficou esperando, passou um mês, ele falou assim, irmão, você deu o dízimo? Ele falou assim, pastor, eu não tenho dinheiro para nada, eu não ganho nem para o suficiente. Ele falou assim, mas eu não te dei um dinheiro? Você tinha quanto quando eu te dei o dinheiro? Nada. Eu não te dei? Por que você não tirou o dízimo do que eu te dei? Quem está entendendo o que eu estou falando? A questão, querido, está no princípio. Não é o quanto que você ganha. Porque não pense porque eu ganho pouco. É mais difícil dar o dízimo quem ganha muito. O pastor Luiz que fala isso, né? Que empresário não dá dízimo. Empresário não é fiel no dízimo. Por quê? É muito dinheiro. E quando faz fazer as contas, fala, nossa, é muito dinheiro, não vou dar. Né? Agora, quem ganha pouco, o assalariado, é fiel. Então, entenda, tudo que nós falamos aqui, não falei todas essas coisas aqui para trazer peso sobre a sua vida. Pelo contrário,
são orientações. Existe um caminho para a gente ser abençoado. Existem muitos argumentos contrários. Existem muitos argumentos que querem tirar a gente, meus irmãos. E o que a gente quer é ser pessoas equilibradas. É entender que existe um Deus que quer nos abençoar. Existe um caminho da bênção. E quem pende para o caminho da bênção será abençoado. Eu já estou há 26 anos de tempo integral na igreja. E eu tenho visto com os meus próprios olhos Deus abençoar pessoas. Eu costumo dizer, querido, nossa igreja é uma igreja abençoada. Você está chegando, tem pouco tempo aqui, prepara para a bênção. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus tem feito muitas pessoas prosperarem aqui exatamente por causa dos princípios. Deus tem nos abençoado. E eu já ouvi tantos e tantos testemunhos. Exatamente por quê? Porque são um povo fiel, um povo sério, um povo que anda pela palavra de Deus. Então hoje, aqueles que quiserem, eu vou passar esse texto, que eu não falei todas as coisas que estão aqui para vocês, né? Eu passo o texto, para quem quiser depois estudar. Aqui é rápido demais, né? Mas vai ruminar, pensa sobre isso aqui, pede o Espírito Santo de Deus para trabalhar isso na sua vida, amém, meus irmãos? Para que Deus use, para que Deus faça fluir, deixe os argumentos furados de lado e vamos abraçar a palavra de Deus. Queria que você curvasse sua cabeça onde você está. Como eu falei, se você tiver alguma dúvida, depois pode mandar para nós as perguntas. Em breve, a gente vai postar aí, a gente vai falar sobre essa live que a gente vai fazer. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade, precisa de uma orientação. Então a gente vai procurar te ajudar de maneira específica também. Mas comece, querido, comece pela fidelidade. Fidelidade, escute isso, não adianta ser só fiel a Deus. Ouviu? Não adianta. Se você for um mau administrador das suas finanças, vai tudo pro ralo. Não é porque Deus não está te dando, não, é porque você já está jogando fora. Então a gente tem que pensar. Mas não tem como Deus abençoar o infiel. Não tem como. É Deus indo contra a própria palavra. Então comece fazendo uma reflexão. Pense. Sabe, vá para a palavra de Deus. Entenda que Deus quer te dar liberdade. Sabe, conheço pessoas que a vida toda endividado. Dívida. Sai de uma, começa a outra. Nunca tem liberdade. Deus quer trazer liberdade para você, para sua casa, para sua família, paz. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Agradecer ao Senhor por toda a instrução, pela palavra do Senhor que aqui foi colocada. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga luz a cada um. Pai, que o Senhor traga entendimento, que a Tua palavra possa trazer clareza, que a gente possa, Senhor, desfrutar, Pai, da direção do Senhor e caminhar por ela, e ter a convicção, Pai, que cada uma das Tuas promessas são verdadeiras. O Senhor é um Deus fiel, capaz de conduzir o seu povo, e não é de agora. O Senhor é um Deus que sempre cuidou. Jeová Jirê, é o Deus provedor, é o Deus que prova, é o Deus que usa uma viúva para cuidar de um profeta, é um Deus que faz milagres, é um Deus que multiplica azeite, que multiplica pães, é um Deus que traz a bênção de onde não existe. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós como igreja, Deus, desse entendimento, que possamos colher dos frutos da Tua palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor.